Aqui quem tá falando é Malu, eu sou do grupo Os Good Vibes e hoje nós vamos dar uma aula pra vocês sobre um problema que veio à tona ultimamente, que já aconteceu no Nordeste, mas vem ocorrendo no Sudeste também. Esse problema é a água. Vamos tratar 6 tópicos muito importantes: o gerenciamento dos recursos hídricos, influência dos fatores ambientais, tratamento de água, relação entre consumo, disponibilidade e racionamento de densidade populacional, principais causas do problema hídrico no Brasil, soluções que minimizem os problemas identificados, dentre algumas coisas mais. A gestão de recursos hídricos é a forma pela qual pretende equacionar e resolver as questões de escassez relativas ao consumo, bem e fazer o uso adequado, otimizando-os em benefício da sociedade. A implantação das medidas previstas no plano é o objetivo da administração dos recursos hídricos, incluindo-se em seus instrumentos a outorga do direito de uso, o controle, a fiscalização, de forma a obter os máximos benefícios econômicos e sociais com a mínima degradação ambiental. A administração desses meios é o conjunto de ações necessárias para tornar efetivo o planejamento. Além disso, é instrumento de divisão permanente e dinâmica do plano, permitindo o ajuste de objetivos e metas a novas conjunturas, sem que torne-se irreal. O Plano de Administração de Recursos Hídricos é de tal complexidade e se relaciona com interesses tão relevantes que não pode ser estabelecido a curto prazo e sem obstáculos. Para isso, é preciso definir uma estratégia cujas obras exigem vultuosos investimentos, principalmente para países do porte do Brasil e ainda carentes de infraestrutura básica. Apesar do Brasil possuir apenas 8% de toda a água doce existente no problema, a crise de abastecimento de água já é uma realidade brasileira, cujos efeitos são observados em diversas localidades. Estas são algumas das conclusões da auditoria operacional realizada pelo Tribunal de Contas da União, TUC, com o objetivo de analisar a questão. No relatório dessa auditoria, o TCU aponta que entre as causas desse problema estão o fato de que a água não pode ser tratada como um bem estratégico no país, a falta de integração entre a Política Nacional de Recursos Hídricos e os graves problemas na área de saneamento básico. A poluição hídrica causa imensos prejuízos que, além de comprometer a qualidade da água para abastecimento, ocorre a morte de espécies aquáticas, inclusive a proliferação de doenças como a febre tifoide, meningite, cólera, hepatites A e B, dentre outras. O tratamento de água é um conjunto de procedimentos físicos e químicos que consiste na remoção de impurezas e contaminantes para que fique em boas condições antes de destiná-la ao consumo, evitando a transmissão de tamanhas doenças. Vale ressaltar que alguns dos motivos da água potável não chegar em perfeitas condições para o consumo humano são as más condições dos canos, que majoritariamente encontram-se rachados, o que faz com que os resíduos não tratados entrem em contato com a água ou sujos internamente. Numa estação de tratamento de água, o processo ocorre em etapas: coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção, fluoretação e correção de pH. Segundo o Instituto Socioambiental, ISA, diariamente são desperdiçados cerca de 2,5 milhões de litros de água tratada e potável. As residências são as maiores responsáveis, já que o consumo doméstico no Brasil é de 140 litros de água pessoa dia. O Brasil concentra em torno de 12% da água doce superficial do planeta. Essa água, no entanto, encontra-se distribuída de forma irregular em nosso território e as grandes reservas não coincidem geograficamente com as grandes cidades onde se concentra grande parte da população brasileira. As florestas possuem um grande papel nos recursos hídricos mundiais e nos últimos 40 anos, com a intensificação da degradação e do desmatamento na região amazônica. A floresta equatorial vem perdendo sua capacidade de captar e transportar umidade para o resto do país, e as consequências disso já estão sendo sentidas. As árvores da Amazônia colocam aproximadamente 20 bilhões de toneladas de água por dia na atmosfera, e esta está sendo levada para o sul do continente pelas correntes de ar e se transforma em chuva. A ideia de reutilizar a água pode parecer nauseante à primeira vista, mas é uma das soluções mais sustentáveis para resolver a falta de água no mundo. A água reciclada pode ser usada nas indústrias e na irrigação. Pode reabastecer aquíferos subterrâneos ou rios e pode até servir para ser consumida.